Fala, meus amigos, minhas amigas ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol, para a gente continuar falando dos bastidores do universo das SAFs no Brasil, com destaque hoje para a SAF do Botafogo, que talvez seja a maior gangorra de emoções, né? Hoje eu vou falar de duas SAFs aqui, a do Vasco da Gama, a do Botafogo. Torcida do Vasco muito na bronca com a administração Pedrinho, com essa demora na venda da SAF do Vasco. A torcida do Vasco está pensando, o que está faltando para passar para o Lamáquia? Ninguém aguenta mais a gestão Pedrinho. Pois é, e agora com o resultado de ontem, e principalmente a postura do técnico Renato Gaúcho, Renato Portaluppi, o torcedor do Vasco está indignado. Por que tanta proteção ao Renato Gaúcho? Que amadorismo é esse que o treinador não pode ser cobrado, que o treinador não bota a cara na coletiva, que o treinador não aparece nem à beira do campo para dar instruções no momento em que o Vasco está perdendo por 3-0? Medo, covardia, enfim, torcedor do Vasco revoltado com a gestão Pedrinho nesse momento e não entende o motivo pelo qual há uma pedra no meio do caminho da venda da SAF do Vasco. Enquanto isso, o Botafogo vive, como eu falei no início do vídeo, uma gangorra de emoções. Parece aquele kamikaze, né? Já viram? Kamikaze. Do céu ao inferno, ao céu, ao inferno e ao céu de novo. O torcedor do Botafogo já tá maluco, né? Ele não consegue... Peraí, eu fiquei 2 dias sem acompanhar a novela. Como é que tá? Viajei fim de semana, como é que tá? A gente precisa dizer, a SAF do Botafogo, que já foi aquela SAF que todo mundo quis ter. Olha a do Cruzeiro aí, não sai da Série B. Olha o Bahia aí, que não arruma nada. Nada, morre na praia. Ah, mas tá pagando dívida. Ah, mas eu quero é título, né? Se falou muito isso, principalmente ali em 2024, né? 2025. Botafogo disputando o Mundial de Clubes e tal. SAF modelo. E aí o modelo de gestão do Textor... Acabou. O Castelo caiu, a rede multiclubes caiu, a polícia francesa impediu o modelo de gestão do Textor. E aí o Botafogo demorou, mas começou a sofrer aquilo que o Lyon já vinha sofrendo, né? E chegou um momento em que o torcedor do Botafogo simplesmente achou que agora já era, agora vem a conta, né? Agora vem a conta pesada. Mas, dentro dos instrumentos jurídicos que há no Brasil, como a recuperação judicial, a recuperação extrajudicial, mesmo o Botafogo sendo uma empresa, muita gente falou, agora pode falir realmente. Mas o Botafogo nessa gangorra, no momento do hype, ele conseguiu passar uma mensagem para o mercado. Ele conseguiu passar a mensagem de que ele é um clube muito rentável, de que ele é uma marca muito valiosa. E apesar de o Textor ter passado pelo Botafogo e dobrado a dívida, né, ele pega um clube com 1 bi de dívida e agora praticamente o dobro, né? Por mais que no documento do Botafogo não se reconheça o dobro da dívida, mas se a gente for colocar ali o pinguinho no i, é isso, né? E um pouquinho mais até. Então o Textor dobrou o valor da dívida, mas o Textor, e aí não é só o Textor, né? A própria Eagle, enquanto administrou, enquanto fez a gestão, e aí aquele princípio de Maquiavel, né? Os fins justificam os meios. A gente não sabe exatamente quais foram os meios, alguns sabemos, né? Estão aí explícitos, outros ainda nem tanto. Mas o Botafogo duplicando sua dívida, o Botafogo criando uma série de percalços de gestão, administrativo, dívidas a curto prazo, problema de pagamento de direito de imagem, tal, tudo isso, ao passo que o Botafogo também, eu posso dizer, quintuplica, até muito mais que isso, né, o valor da sua marca. Acho que não há como a gente valorar como a SAF do Botafogo se valorizou diante das outras. As outras, de certa forma, permanecem com o seu valor de mercado. Porque o que faz uma SAF ter valor é a projeção que ela tem.
É o jogador que sai dali, é o jogador que vai jogar numa seleção brasileira, numa seleção, não interessa qual for. É o jogador que atua num grande clube da Europa, é o cara que é artilheiro de uma Champions, de uma Eurocopa. Tudo isso conta. E o Botafogo, que estava passando por um momento de muita instabilidade, principalmente na gestão, agora encontra aí uma salvação. Isso porque a última semana, se for contar assim, 14 dias atrás, expectativa, esperança, GDA Luma chegando com grana, 500 milhões, mais a recuperação judicial, mais os aportes anuais, mais algumas contratações, o Botafogo vai poder voltar a sonhar de novo. Aí vem a decisão do STJ colocando a Eagle, a Ares de novo no jogo. Pronto, agora o social não vai poder vender para a GDA Luma, porque tudo aquilo que foi construído vai por água abaixo. A Ares e a Eagle vão querer seu dinheiro de volta, vão querer vender jogador, agora já era. E aí veio a notícia ontem de que há um acordo, já pacificada a situação, a questão foi pacificada, um acordo assinado, o Botafogo inclusive recebendo uma quantia em dinheiro para que a questão realmente se pacifique, que o Leão fique com a sua dívida, que o Botafogo fique com a sua dívida e que cada um siga o seu caminho. Então o Botafogo não só se desvencilha do seu carrasco, vinha sendo um carrasco nos últimos 2 anos, né? O Botafogo, ele abre as suas portas para um novo horizonte nesse momento. E um horizonte que pode ser promissor, mas é preciso também ligar o alerta. Não existe mundo perfeito. O Girona, grupo envolvido ali com o Marcelo Claure, que é um dos acionistas majoritários, um dos acionistas da GDA Luma, né? Não é majoritário, é um dos acionistas, um dos sócios investidores da GDA Luma. Ele também tem participação no Bolívar, no Girona. Então a GDA Luma também tem participação aí nesse clube que foi rebaixado no Campeonato Espanhol. Mas a Eagle também já teve o Molenbeek rebaixado. A questão não é que se um time do grupo foi rebaixado e tal. E vale a pena a gente comentar isso aqui. A GDA, ela não é uma empresa dona de clubes. Isso é importante a gente destacar. Ela é uma empresa que é um fundo que administra investimentos e é claro que vai, obviamente, administrar aí o Botafogo para um médio prazo, não vou dizer nem num curto prazo, vender muito mais caro do que pegou. A tendência é essa, né? Isso foi feito, por exemplo, com o Chelsea, né? Na época do Abramovich, pegou, ganhou o que tinha que ganhar e vendeu, né? Então não acredito que a GDA vai ser a parceira eterna do Botafogo. Acho que vai fazer com que o Botafogo resolva alguns problemas de ordem imediata, engorde o boi para depois vendê-lo, né? E depois não ter mais nada a ver com isso. O fato de que o Girona, que tem algum envolvimento com o grupo, tenha ido para a segunda divisão, não acho que deponha contra, mas ligo o alerta. Ligo o alerta. Porque quando a 777 assumiu o Vasco, muita gente fechou os olhos para isso. Olha, tem clube italiano, comandado pela 777, que foi rebaixado. Muita gente reclamando lá. Então é claro que ligo o alerta, mas são situações diferentes. Situações diferentes porque um clube pode ser rebaixado esportivamente. Ele pode não estar largado administrativamente e ser rebaixado, porque esportivamente não performou. Isso diz talvez muito mais sobre o time, sobre o comando, sobre o elenco, do que sobre a gestão, tá? Agora, o torcedor do Botafogo não pode achar que tudo é alegria. Tem que abrir o olho, sim, com a maneira com que a GDA vai administrar, se for ela mesma, e tudo indica que seja, administrar, gerir o Botafogo. Mas também existe um lado positivo. A GDA ela é uma investidora que vai assumir esses 90% de ações. A gestão, ao que parece, deverá ser exercida por um grupo que lá já está. Eduardo Iglesias hoje é o CEO do Botafogo.
E claro que a GDA conhece o Eduardo Iglesias, é claro que o Eduardo Iglesias também é um homem do mercado global, esteve no Botafogo, né, em anos anteriores, era o braço direito ali do Taiwo Arruda. Acredito que alguns nomes sejam mantidos, como o do Alessandro Brito, que é um nome importantíssimo nessa gestão dentro do Botafogo. E claro, a GDA deve colocar pessoas de confiança. Afinal de contas, tem muita gente dentro da GDA experiente em gestão de futebol. Não vai deixar que o Botafogo faça a gestão sozinho, né? Mas há um caminho. Não havia esse caminho. Havia escuridão no caminho do Botafogo. A coisa virou e agora há um caminho pacificado. E eu acho que a coisa vai começar a acontecer. Por outro lado, o Vasco vive uma crise esportiva e uma crise de gestão. Não está devendo salário, nada disso. Mas na gestão Pedrinho, que é uma gestão amadora, existe o problema do amadorismo, que é você blindar quem não merece. Renato Gaúcho parece intocável no Vasco da Gama. Ele escolhe que campeonato vai disputar, ele escolhe que jogo vai acompanhar, ele escolhe quando vai viajar, ele escolhe, obviamente, os jogadores que vão entrar em campo, mas não está funcionando. E o Renato Gaúcho tem escolhido até a coletiva que vai falar. O Renato Gaúcho tem escolhido até o momento que vai à beira do campo. Então não tem colocado a cara a tapa. E o torcedor do Vasco já está de saco cheio. Eu sempre falei aqui no Dois Toques, o trabalho do Renato é um trabalho que tem uma validade, né? O início do trabalho do Renato ele é muito bom, ele empolga e tal. E depois vem o que é o trabalho de fato. E não é nem bom e nem ruim, é um trabalho mediano do Renato Gaúcho. Ele não é revolucionário e ele também não é dos piores. Olha para o Vasco na tabela, a gente vai ver. Nesse momento o Vasco está ali, é o primeiro fora da zona de rebaixamento. Então já começa a preocupar, porque os últimos trabalhos do Renato Gaúcho não foram trabalhos de zona de rebaixamento. Mas aí soma-se a mediocridade do trabalho do Renato, mais a gestão amadora do Pedrinho, que dá muitas regalias para um treinador que não entrega nem 20% das regalias que tem. Enfim, das duas SAF, né, Botafogo e Vasco, há uma gangorra também de quem é que está melhor, quem é que está pior. É uma gangorra. Há momentos em que o torcedor do Vasco acha que a do Botafogo tá uma porcaria e a sua tá ótima, e nesse momento o torcedor do Botafogo começa a enxergar um horizonte, tem que enxergar mesmo, né? A ideia é essa. E o torcedor do Vasco, que já passou por isso, ele já tirou a 777, ele já está em recuperação judicial e a coisa não está acontecendo. E o investidor não entra. Enquanto isso, o Pedrinho está tentando se virar nos 30 e não está conseguindo. Eu fico por aqui, um abraço a todos, até a próxima do Dois Toques, a Casa do Futebol.